Olá, amigos. Estamos aqui com mais uma edição do programa Saúde e Você. Hoje temos um assunto um pouco diferente do que normalmente se costuma falar no programa de saúde, que vem a ser sobre a fisiologia da vestimenta e o impacto que essa vestimenta tem sobre a nossa saúde física. Nós temos aqui a doutora Miriam Silveira, que é formada pela Universidade de Monte Morelos, Universidade Adventista. Olá, doutora Miriam. Gostaríamos então de introduzir esse assunto perguntando qual a importância deste tema tão ignorado e que relação isso tem com a medicina. O conceito que a vestimenta tem um significante impacto sobre a saúde física tem sido ignorado pela profissão médica. E realmente esse conceito, se nós entendêssemos o impacto profundo que tem sobre a nossa saúde física, seria estudado com apreço. Sabe, eu encontrei uma citação interessante ao estar preparando esse tema de uma escritora prominente que diz: a quantidade do sofrimento físico que é causado pela vestimenta não saudável e antinatural não pode ser estimado. Deslocamentos e deformidades, cânceres e outras doenças terríveis estão entre os mais resultados da vestimenta da moda. Interessante. E que relação a vestimenta tem com a fisiologia? Aqui consideramos dois aspectos gerais. O primeiro é a congestão dos órgãos internos e o segundo é a constrição por peças de roupas restringindo a circulação e também a respiração adequada. Consideremos mais profundamente o primeiro aspecto, que é a congestão ou a distribuição inadequada dos órgãos internos. Para entender essa fisiologia, vamos entender o efeito que a temperatura tem sobre os vasos sanguíneos. Na figura, vocês podem ver o vaso sanguíneo quando tem uma dilatação sem variação de temperatura. O calor dilata os vasos sanguíneos, então o fluxo sanguíneo aumenta através dele. Já o frio, ele produz um vasoespasmo, ou seja, uma contração, e de tal maneira ele diminui o fluxo de sangue à região esfriada. E essa vasodilatação ou vasoconstrição podem ser gerais em todo o sistema ou podem ser localizados. Por exemplo, com certeza você, Marilda, já teve a experiência de se queimar ao sol, então a pele fica mais vermelha, a circulação superficial aumenta. O mesmo pode ser comparado ao efeito que a hidroterapia tem. Por exemplo, um banho de contraste, que é um ótimo imunoestimulante, faz com que, ao nós tomarmos um banho quente, imediatamente recebermos um jato de água fria e vice-versa, quente, frio, fazendo essa mudança de temperatura, nosso sangue aumente sua circulação à superfície e depois para os órgãos mais internos. E sabe, uma perfeita saúde depende de uma perfeita circulação. E que condições estão associadas com as extremidades expostas ao frio? Bom, realmente aqui o aspecto que entra é a congestão nos diferentes órgãos. Por exemplo, quando nos estressamos muito ou nos estamos concentrando, é frequente a dor de cabeça. E aqui vem e entra um tratamento simples que podemos fazer para aliviar essa congestão. Por exemplo, podemos pôr os pés em água quente durante 20 minutos e um pano frio sobre a cabeça. O efeito que isso tem é de empurrar o sangue para a área mais quente e dessa forma descongestionando a cabeça. Quer dizer, o calor que é colocado nos pés vai fazer com que esse sangue que está acumulado na cabeça, causando a minha dor de cabeça, se mova um pouco mais e seja redistribuído pelo corpo. Exatamente. Por exemplo, outros sintomas seriam a epistaxis, que é o sangrado nasal, em que também vocês vão ver que alivia pôr um pano frio sobre a ponte nasal, congestão peitoral, torácico, levando a tosse, inflamação do trato respiratório superior. Outras pessoas sentirão palpitação do coração, distúrbios digestivos, os rins, tem uma falta de filtração adequada com
outros problemas também ginecológicos, mãos e pés habitualmente frias e, em certos casos, levando até uma morte prematura. Tudo isso como consequência de sobrecongestionar com muitas camadas de roupa uma área específica do corpo. Isso pode ser uma coisa tão inconsciente, às vezes, né, de não nem perceber que está fazendo isso, e o sangue não para pensar se está certo ou não. Ele faz aquilo que está respondendo de acordo com as nossas atitudes. Eu estava pensando, se nós considerarmos as várias camadas de roupa que nós podemos colocar sobre o nosso corpo, especialmente no inverno, um dia muito frio, a mulher, por exemplo, pode colocar um sutiã, uma camiseta, um blusão mais grosso, um casaco, e superaquecer essa área peitoral e, no entanto, deixar os pés desprotegidos, as pernas, os braços. O que isso poderia acarretar? Exatamente, é o que implica. As mãos, os pés que estão mais afastados do órgão vital, que é o coração, são os que realmente deveriam receber a maior cobertura comparando com o tronco, que está tão próximo do órgão vital, que é o coração. Uhum. Então, realmente, se nós olharmos na sociedade, a moda em si, geralmente tende a cobrir mais o tronco e os órgãos pélvicos, abdominais, que os pés, as pernas, as mãos e os braços que estão mais afastados dessa área. Ou seja, quando o corpo todo está no conjunto bem aquecido, não haveria problema. O problema seria quando uma área está superaquecida e outra área descoberta. Exatamente. É uhum. Lembre bem e tenha em mente que é o efeito fisiológico. Calor produz vasodilatação, mas quando o vaso sanguíneo recebe um jato frio de sangue, ele se contrai. Então, a circulação diminui as extremidades. E isso produz a congestão nos outros órgãos. O problema não é só o esfriamento, mas também a acumulação de sangue em uma área específica. O coração passa a ter um trabalho mais, ter que fazer um trabalho maior para empurrar o sangue, quando, digamos, que os vasos sanguíneos dos pés ou das pernas estão contraídos por causa do frio. Eu deixei desprotegido. Eu deixei descoberto com a sandália um dia frio, por exemplo, não coloco meia nem sapato. Então, eles estão contraídos, o sangue tem que fazer mais força para bombear, o coração, ou seja, tem que fazer mais força para bombear esse sangue até as extremidades, que estão frias. Então, quando ele volta ao coração, ele já vem desaquecido. E aí o coração tem que ter um maior esforço para reaquecer esse sangue, porque o nosso corpo precisa trabalhar numa certa temperatura, o sangue, a nossa temperatura interna. Exatamente. Bem, o segundo aspecto da fisiologia que vamos mencionar aqui, depois da congestão, da mal distribuição do sangue nos órgãos internos, é a constrição. Cada peça de roupa deve estar folgada, sem restringir a circulação sanguínea e nem também a respiração livre, completa e natural. Por exemplo, quando nos vestimos com roupas apertadas, nós tendemos naturalmente a desviar-nos da respiração abdominal, que é a respiração ideal e adequada. E a vestimenta deve ser arranjada de tal forma que você possa fazer uma inspiração completa e elevar os braços sobre a cabeça sem qualquer dificuldade. Marilda, a gente vive num cascão ou numa concha? Bom, o ser humano não é um caracol, é? Bom, às vezes parece, porque peças apertadas atuam como uma concha, forçando os tecidos suaves no corpo a se conformarem a uma forma e dimensão estabelecida pela roupa. E se nós comprimirmos, por exemplo, a cintura, isso enfraquece e debilita o sistema respiratório e digestivo também. O coração, o fígado, o pulmão, o baço, o estômago são apertados num espaço pequeno e, dessa forma, eles não permitem um espaço suficiente
para uma atuação saudável desses órgãos tão vitais. E quais as condições associadas com a vestimenta restritiva? Bom, aí entram diversos pontos, por exemplo, o deslocamento e deformidade dos órgãos, a deformidade da coluna vertebral, uma digestão lenta, a gente sente cansaço, há uma obstrução de uma circulação adequada. Nesse aspecto eu poderia entrar e mencionar o câncer de mama. Se tem feito uns estudos com mulheres e visto que a incidência do câncer de mama é maior em mulheres que usam o sutiã 24 horas ao dia, em comparação com as que usam 8 a 12 horas. E a razão disso se pode explicar pela compressão dos vasos linfáticos. Então seria bom, aconselhável que não se dormisse com o sutiã? Pelo menos, e mesmo durante o dia, as peças de roupa nunca deveriam deixar uma marca vermelha sobre a pele. Se marca em porque está qualquer apertado. parte do corpo, exatamente. Outros aspectos que poderíamos mencionar é a irritabilidade infantil, a gente vai falar disso um pouco mais para adiante. E também o corpo fica impedido de remover adequadamente as toxinas metabólicas que o nosso corpo produz. Você citou o deslocamento de órgãos, apertamento dos órgãos, isso é uma coisa séria. Você, como médica, tem visto algum caso desse, ou em alguma literatura você sabe de algum caso, de alguma deformidade de órgão interno devido à compressão, principalmente no caso de mulheres que usam espartilho, que congestionam os... É impressionante quando nós vemos as figuras como o tinham no século passado, mas infelizmente também isso hoje mesmo com corsetes especiais está acontecendo. Toda a caixa torácica se deforma de uma forma impressionante e os órgãos abdominais são deslocados e são empurrados para se adequarem e adaptarem a essa casca, a essa concha que a vestimenta força os órgãos a estarem. Que tão sério é esse assunto, especificamente para nós mulheres, hein? Tem umas citações a mais que me impressionaram, também dessa escritora famosa. Uma delas diz que metade das doenças femininas são causadas pela vestimenta não saudável. Imagina, Marilda, metade das doenças femininas. E é impressionante que nós, no meio ambiente médico, não mencionamos, não enfatizamos esse ponto como deveríamos. Exato. Outro ponto importante é que o modo como as mulheres se vestem, junto com a condescendência, com o apetite, são a maior causa de sua presente fraqueza e mórbida condição. E diz também que apenas 1 de cada 1000 mulheres vestem as extremidades ou protegem os seus membros como deveriam. Nossa, e que doenças femininas são essas que podem ser ocasionadas por causa da vestimenta? Bom, aí entra a congestão novamente, o primeiro ponto da fisiologia, mas também a restrição. Unindo os dois, nós chegamos a problemas como a cervicites, que é a inflamação do colo uterino, cólicos menstruais, que são causados por uma congestão e compreensão dos órgãos pélvicos, e uma forma de aliviar isso também pode ser realizado com o pedilúvio, com banho quente para os pés, levando ou drenando o sangue para as extremidades mal circuladas. Outro problema é um posicionamento inadequado do útero, e os ginecologistas enfatizam que, enquanto ao tecido, o recomendável é que a roupa interior seja 100% de algodão, permitindo assim uma evaporação adequada e que não seja por roupas sintéticas de nylon ou algum outro material desse tipo, que essas condições estão associadas com a candidiase. Isso é muito importante, porque é uma doença tão comum ultimamente, a candidíase, o cândida albicans, como se diz.
E para o homem, essa congestão tem alguma relevância? Bem, calças apertadas têm demonstrado aumentar o calor local e prejudicam a boa função dos órgãos sexuais. Se tem visto com crianças que não têm que tem um dos testículos que ficam na cavidade abdominal, ou seja, que não descende a bolsa escrotal, geralmente tem um maior risco, uma maior tendência à malignização. E se tem investigado esse aspecto, a conclusão que estamos chegando é que uma das causas pode ser que exatamente estando na cavidade abdominal, uma temperatura maior faz um câmbio específico nas células e provoca essa malignização desse órgão. A importância que nós vemos para as mães de saberem sobre esses assuntos para poder prevenir tantas doenças nas crianças, não? E, bem, para o bebê, exatamente, especificamente para o bebê, o que isso acarreta? Bom, o bebê também é sensível a essas mudanças fisiológicas que o nosso corpo reage com a mudança de temperatura. Ao mesmo tempo também com a constrição. Então, o bebê deve ser vestido de tal forma que o corpinho dele não seja comprimido ao mínimo depois de fazer uma alimentação completa. E outra grande causa de mortalidade entre as crianças e os jovens é o costume de deixar os braços e os ombros descobertos. Muitas vezes nós vemos criancinhas com essas roupas bonitinhas, mas os braços, as perninhas, os pés totalmente descobertos para estarem com essas vestimentas de acordo com a moda. E isso tem custado a vida de muitas dessas crianças. Então, mães, estudem esse aspecto com cuidado. Realmente tem um impacto muito mais profundo do que geralmente se publica. Sim, eu vi um caso de uma enfermeira comentando que chegou numa casa, numa vila pobre, num país do terceiro mundo, e a criança estava chorando muito com cólica, e ela viu que a criança estava vestida, mas os pés estavam totalmente descobertos e estava gelado. A primeira coisa que ela fez foi colocar uma meia na criança. Realmente as cólicas podem ser uma das causas, ou um dos sintomas causados pela compressão por elásticos e também uma temperatura quente por esse plástico causado das fraldas. Sim, então o congestionamento por causa das fraldas, mais o plástico das fraldas, mais o elástico das fraldas, isso poderia então acarretar as cólicas no bebê. Exatamente. Uhum. E, bem, que aspectos então você deve estar se perguntando, a gente deve tomar em conta para escolher uma roupa adequada. Uhum. É claro que nós temos que tomar, um dos pontos o estado de saúde, a idade, as circunstâncias, a ocupação, o clima. Por exemplo, vemos que nos países africanos ou na Índia, onde as pessoas trabalham no campo por várias horas expostas ao sol, ao contrário de que nós usamos no meio ambiente latino, eles protegem a pele dos raios solares diretos, cobrindo os braços e as pernas, usando mangas compridas e de tal maneira protegendo-os dos raios solares diretos. Outro aspecto na vestimenta que podemos usar para proteger-nos do clima ou do verão, do sol quente, uma vestimenta solta, que as roupas, que as cores sejam claras e, ademais, nós podemos alimentar-nos de uma forma mais leve, enfatizando mais as frutas e as verduras e beber água suficiente para auxiliar a transpiração. Ok, doutora Miriam, nos fale brevemente sobre os sapatos, nesse contexto que estamos falando. Bem, os sapatos apertados, especialmente com saltos finos e muito elevados, causam problema na coluna e na cintura e formam uma deformação óssea dos pés e também a circulação sanguínea é diminuída.
muitas vezes nós usamos um sapato comprimido, desconfortável, e interessante que geralmente nós vamos na igreja ou em algum ambiente social e usamos esses sapatos chiques, modernos, comprimindo o pé e fazendo com que a circulação se desiguale pela compressão. E sem falar do perigo que nós corremos de tropeçar e cair. Uhum. Isso é uma coisa que causa muita irritabilidade, um sapato apertado, não? Mesmo as crianças, elas não toleram, seja a vestimenta ou os sapatos, e pode ser a causa, em muitas delas, de terem todas essas congestões, esses problemas relacionados com os sapatos e a vestimenta. Uhum. E quais as qualidades dessa vestimenta adequada? Como deveria ser? Bem, aí entramos em alguns aspectos pessoais de cada pessoa, tomando em conta os pontos anteriores que mencionamos como escolher uma vestimenta adequada. Mas realmente uma vestimenta saudável, enfatizando esse aspecto, esse ponto de vista, a vestimenta deve ser conveniente, não muito comprido, varrendo o chão, limpando o pó das estradas, também que não seja curta de uma maneira de produzir uma inconveniência nos nossos movimentos, que ela seja bonita, de uma forma natural e graciosa, reforçando aqui a importância de um bom tecido de qualidade e durabilidade, que a vestimenta seja saudável no aspecto de proteção e também aquecedora, limpa e ordenada, para não reabsorver as toxinas que o corpo transpira, as cores adequadas também, que seja apropriado para a idade, a ocupação de cada um, e que promova uma maiordomia adequada de tempo e de dinheiro. Quer dizer, nós vamos economizar dinheiro se vestindo dessa maneira. Bom, em muitos aspectos isso pode ser enfatizado, mesmo enquanto ao tempo. Muitas mães, às vezes, passam horas e dias costurando e preparando roupas para o filho estar vestido com a moda, e é um tempo que ele pede de qualidade, junto com a mãe, que ela poderia usar em educar e treinar o seu caráter. E em relação à saia da mulher, saia apertada na cintura, teríamos alguma alternativa para isso? O que seria o ideal para a mulher se vestir? Bom, idealmente uma roupa saudável é suspendida pelos ombros. Nossa cintura, pela sua formação óssea, não foi criada para carregar peso. Esse peso deve ser suspendido dos ombros. Também, no caso dos homens, então, uma jardineira é um bom exemplo de uma roupa saudável, um vestido sem mangas. A gente pode usar isso sobre um suéter. O jumper. O jumper, exatamente. E dessa forma transferindo o peso e a compressão também dos órgãos internos, permitindo que os órgãos abdominais estejam livres para realizar a função deles e também a respiração. Aquelas fotos de mulheres antigas que tinham aquelas saias com armação, aquela cintura fina suspensa naquilo, nada feito. Bom, infelizmente, essa moda não é só da antiguidade. Até hoje em dia nós vemos muitos estilos de vestimenta. Exato. Que, se formos analisar esse aspecto com cautela, com muito cuidado, nós vamos chegar à conclusão que é deformante e produz muitos problemas físicos. Então, resumindo, o calor dilata os vasos sanguíneos e puxa o sangue, e o frio faz com que o sangue fuja da área. Exatamente. Então, dá um resuminho assim rapidinho sobre essa parte, só para ficar bem gravado. Assim. Muito bem. Lembre que
de uma forma bem simples. O sangue não gosta de estar onde está frio. Ele prefere estar onde está quentinho, adequado. Então, ele evita ter que viajar para essas áreas mais esfriadas. E como nós também nos comportamos em dias frios, nós tendemos a nos contrair para proteger-nos da perda do calor. Os vasos sanguíneos têm a mesma reação. Eles se contraem e, dessa forma, a circulação sanguínea é diminuída. Se você quiser se aprofundar mais sobre esse assunto tão importante, recomendamos que procure o livro do UNASP chamado Temperança no Vestuário. Agora, doutora Miriam, gostaria de dar uma mensagem final sobre esse assunto? Bem, a fisiologia da vestimenta também tem um impacto profundo sobre a nossa espiritualidade. Se nós realmente dessemos aos pulmões e aos pés o amplo espaço para trabalhar como Deus o designou que deveriam, seríamos recompensados com uma melhor saúde e uma consciência mais clara. A discussão sobre a vestimenta do cristão estaria incompleta se nós não fizéssemos referência também ao traje celestial que nós levaremos conosco ao lar. A beleza da mente, a pureza da alma revelado no semblante, terá um poder maior para atrair e exercer uma influência sobre os corações que qualquer adorno exterior. O principal objetivo de Cristo é vestir-nos com o seu caráter divino, para que nós alcancemos a sua semelhança e a sua estatura. E esse realmente é o privilégio que nós, como cristãos, temos, de refleti-lo na nossa vestimenta, seja nos nossos hábitos de estilo de vida, para que outras pessoas também possam obter os benefícios que vêm com uma vida em Cristo. Muito obrigada, doutora Miriam, por estar aqui conosco. Nós agradecemos também a sua audiência, a sua participação e esperamos que esse assunto tenha contribuído para ajudar na sua vida e principalmente que você possa obter ajuda divina para saber discernir sobre esse tipo de vestuário, qual o tipo de vestimento que mais agrada a Deus, que você possa estar na mão deles, que possa ter os benefícios dessa palestra. Muito obrigada.